Olá, quem são os grandes vencedores e os grandes derrotados com a aprovação da reforma tributária? A grande vencedora é a sociedade brasileira. São as empresas do Brasil, são os cidadãos do Brasil. O Brasil deixa para trás, haverá, claro, uma fase de transição, mas o Brasil deixa para trás um sistema tributário complicado e arcaico, que dificultava a vida das empresas e a vida dos cidadãos. Vai melhorar o ambiente de negócios no Brasil. Isso tende a favorecer uma melhora da economia. É um baita ganho, né? É a principal reforma feita desde a aprovação do Plano Real em 1994, quando a inflação foi derrotada e a economia se estabilizou. Então é importante a gente ter claro que não é a reforma ideal, tem um jabuti aqui, outro ali, vamos descobrir ao longo da próxima semana, vamos detalhar isso mais? Vamos. Mas em relação ao sistema que a gente tinha, este é muito melhor. Esta fase foi uma fase de simplificar e unificar 5 tributos, federais e estaduais. Isso vai melhorar muito o ambiente de negócio no Brasil e vai alinhar o sistema tributário brasileiro com os melhores sistemas tributários do mundo. Falta uma fase 2, uma fase para cobrar mais do rico e menos do pobre, né? Nesse sentido, falta fazer uma reforma que taxe mais a renda e o patrimônio e menos o consumo. Portanto, isso vai ser pano para manga e haverá todo um debate no Congresso Nacional para tentar ver se é possível avançar nesse sentido. Portanto, temos claro aqui que o Brasil é o grande vencedor com a reforma, porque ela é uma reforma estruturante, muda a estrutura tributária da sociedade brasileira. E do ponto de vista político, quem são os ganhadores e os perdedores? Um grande ganhador é o presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP. Ele bancou a reforma, pautou a reforma, enfrentou até a última hora, conseguiu levar adiante um tema que estava em debate no Congresso havia 30 anos. Houve 2 vezes em que quase se aprovou uma reforma tributária, no governo Fernando Henrique e no governo Lula II. Naquela época, os governadores de São Paulo, à época, se opuseram a essas reformas, Mário Covas e José Serra. E havia também outros complicadores. Ninguém destravava essa reforma. 30 anos depois, ela destravou, gol do Lira. Outro grande vencedor, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Conseguiu o que nenhum outro ministro na história da redemocratização conseguiu, né? Paulo Guedes teve a chance dele, incompetente, não conseguiu. O Haddad tem se revelado um grande articulador político e ele se fortalece para 2026. Se fortalece no caso de o Lula não ser candidato à reeleição e mesmo com o Lula candidato à reeleição, ele é o principal nome do governo, o principal ministro do governo. Tem demonstrado habilidade política, trabalhado. É interessante ver que em 6 meses o Haddad ganhou até alguns cabelos brancos. É a responsabilidade do cargo. A gente viu isso, por exemplo, com o Barack Obama quando virou presidente dos Estados Unidos. Em 6 meses havia batido uma neve ali. Portanto, o Fernando Haddad é um grande vencedor da reforma. Outro vencedor é o presidente Lula, mas por alguma estratégia de comunicação genial e inexplicável, ele está faturando pouco uma reforma que, como eu falei há pouco, era debatida no Brasil havia 30 anos e aconteceu no Lula 3, no mandato dele, né? Ele liberou bilhões em emendas parlamentares para ajudar a melhorar o ambiente no Congresso. E a gente não tem que demonizar as emendas parlamentares, não. Elas são importantes no presidencialismo de coalizão. Isso é alta política, tem que se fazer assim. Uma coisa é dando que se recebe, né? Outra coisa é uma liberação. E houve mudanças constitucionais legais que tiraram margem do executivo para controlar esse jogo de emendas. O governo controla a abertura da torneira, mas é direito do Congresso Nacional. Portanto, o Lula é um grande ganhador, deveria capitalizar mais, merecia capitalizar mais. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, tem aí uma alegria na imprensa como um todo, colocando o Tarcísio como um grande vencedor. Ora, ele ia perder, ele se opunha à reforma, viu que ia ficar isolado, encontrou o Haddad, mudou de posição e se associou aos vencedores. É justo reconhecer. O Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, mudou a posição do principal estado brasileiro e apoiou a reforma. E mais, foi para uma reunião no PL, que não é o partido dele, ele é dos republicanos, e foi moído pelo Bolsonaro e pelos bolsonaristas lá. Mas ficou bem na foto. Ficou como alguém que ajudou a aprovar uma reforma. E quem perdeu? Bem, quem perdeu foi o ex-presidente Jair Bolsonaro, né? A pior figura
que já passou pela presidência da República. O Bolsonaro tentou colocar o PL contra, não conseguiu, né? Houve ali defecções no partido e a reforma foi aprovada com ele se colocando contra. É uma delícia ver o Bolsonaro ficar inelegível, se dar mal na política e ele precisa ainda pagar pelos crimes que ele cometeu e eventualmente ir para a cadeia. E eu tenho que registrar aqui o papel do Bernardo Api, secretário especial da reforma, que fez a articulação entre o Ministério da Fazenda e o Congresso. A Api estuda esse tema há muitos anos, ele e outros técnicos foram incansáveis na defesa de um sistema para racionalizar, melhorar o sistema tributário brasileiro. Então também merece um registro de parabéns aqui. Bom final de semana, até a semana que vem.